Boa noite, pessoal. Começando mais um Traders Cast aqui. Hoje a gente tem a participação especial do Beida, o Marx e o Kevin também já estão vai participar. O Kevin está entrando. Queria lembrar vocês aqui do TNT, né, o Torneio Nacional de Trading do TC. As inscrições vão até o dia 2. Para quem quer aprender a operar futuro, para quem quer entender como funciona o mercado de futuro sem tomar risco, às vezes quer participar para ganhar o prêmio e dar um up aí, né, nas carteiras, comprar um carro, comprar alguma coisa legal. Não percam a oportunidade, tá? Tá bem legal, é bem simples. Para quem já tem conta na Traders ativa, é só se inscrever, tá? Quem ainda não tem, é só abrir conta e depositar R$ 100, tá? E os R$ 100, lembrando vocês aqui que ele não é taxa de inscrição, ele vai ficar na conta de vocês na corretora, tá? Terminou o sorteio, o torneio, desculpa, pode sacar o dinheiro, pode investir o dinheiro, pode fazer o que vocês quiserem, tá? Deixar esse recado aqui para vocês. Vamos começar aí com o Marcos vai puxar a pauta, a gente vai falar um pouco de tudo aí, falar um pouco das teses aqui, conversar sobre empresas e tudo mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Massa, Mestre Beida, Kevin. Beleza. Beleza? Bom, deixa eu puxar então o bate-papo aqui. Aí eu acho que o Beida pode começar dando a visão dele. Vamos lá. Acho que a temática mais recente, mas assim, sem dúvida, né? É que vamos dividir em dois tópicos. A gente teve o tópico local, que também fez barulho, né? A gente teve, de 3 semanas para cá, o BC sendo mais hawk do que o mercado esperava. Isso tirou um momento no mercado aqui. A gente viu a pauta fiscal voltar a tomar alguma atração. Esse é o local. Vamos deixar isso para um segundo momento. Vamos primeiro falar do internacional, né? Eu acho que da semana passada para cá, o tópico internacional ele fez muito preço a nível global. A gente viu voltando uma possibilidade de uma guerra tarifária, né? E quando a gente fala de guerra tarifária, a gente está falando de uma possibilidade do mundo crescer menos. Porque se surge a hipótese dos Estados Unidos voltar a colocar uma tarifa maior na China, de 100% que seja, né? Assim, a consequência imediata disso, se acontecer, é uma desaceleração da economia global. Então, commodities caem, né? Os títulos de juros, né, de bonde sobem, as taxas caem, né? O risk-off acontece, fica um cenário um pouco nebuloso nesse sentido. Então, a primeira etapa para a gente conversar, eu queria ver a opinião do Beida, como é que você está vendo isso, Beida? Esse novo confronto, né, vamos dizer assim, entre China e Estados Unidos, sendo que, ao mesmo tempo, no final desse mês, parece que está um encontro, né, entre o Xi e o Trump. Como é que você está vendo isso? Boa noite, turma. É um prazer estar aqui de volta. Eu acho que assim, desde que ele empurrou com a barriga para os 90 dias, né, os primeiros 90 dias que o Trump falou que deu uma trégua e jogou para frente, a gente sabe que o principal país para acordo comercial, sem dúvida nenhuma, é a maior potência depois dos Estados Unidos, que é a China, né? As declarações do Trump na sexta-feira, né, deixaram todo mundo desconfortável, passar um fim de semana quase sem dormir para saber o que ia acontecer na segunda-feira. Ainda mais com a expectativa também do fim da guerra, que foi tudo junto de uma vez só, né? Depois de tudo que aconteceu com os outros países, né, a gente sabe que o embate maior é contra a China. A minha opinião é que vai chegar num consenso, como eu venho falando aí todo dia de manhã, algo em torno de uns 40%, por aí 50%, né? Me surpreenderia uma taxação maior, né? Eu acho que é uma negociação, né? Tá tendo algumas discussões no meio do caminho, mas como tudo se resolveu até agora e todos os países já receberam lá os recados e as taxas, eu acho que vai resolver. É um embate grande, né, porque são as duas maiores potências, mas eu acho que resolve, Max. Eu acho que chega no consenso, né? Tem muita briga aí no meio também sobre tecnologia de AI, mas, assim, achar que não vai resolver e que vai descambar, quem apostou nisso durante esse ano inteiro apanhou bastante, né? Então, assim,
Na sexta-feira, né, quando a gente chegou a ter all-time high, né, em Nasdaq na sexta, e fechar com aquela vela preta no semanal, deu uma assustada raiz, né? Tanto que eu falei com o Buca na segunda, eu falei, tá com cara que lá fora vai andar de lado, né? A única coisa que eu acho que está segurando, acabei de comentar com o Kevin, é earnings season também, né? É muito difícil você ter uma queda, alguma reversão, a não ser que venha algum warning grande de guidance para frente de alguma empresa, principalmente de AI, né? Então, mas assim, como as empresas de tech começam só semana que vem, não estou vendo assim um cisne preto assim aparecer agora do nada. Vai ter essa embate. Você vê que hoje, de novo, o mercado ameaçou cair sem notícia e está ganhando muita vol. O pessoal passou aí o fluxo. Deixa eu falar um pouco de Brasil, né? Eu acho que os Estados Unidos vai resolver. É questão de tempo. É o maior, entre aspas, adversário dos Estados Unidos, mas em algum momento vai ter um consenso e vai resolver. Eu acho difícil voltar a piorar muito assim o cenário com tarifas. O que me chamou a atenção hoje de manhã, que eu falei na rádio, né, pode botar o fluxo do à vista, né, aí na tela. A gente tem uma operação que se chama financiamento e reversão. O que é financiamento e reversão? Você tem um basket de à vista e você tem um índice futuro, né? Entre o à vista e o futuro, você tem uma taxa de juros que é embutida. Quando você tem uma taxa de juros que é superior ao que você aplica no CDI, você compra o à vista e vende futuro melhor do que você estaria aplicando na taxa de juros. E ao contrário, você toma dinheiro do mercado, né? Você vende o à vista e compra o futuro, quando você consegue tomar o dinheiro mais barato do que no mercado que você toma dinheiro. Então, na segunda-feira, eu tenho um amigo que é broker que faz muito isso para gringo. Ele falou para mim, Beida, teve reversão, né? Quando tem reversão, o gringo aparece vendendo e outra parte, né, que é o local que está comprando, teria que netar essa posição. Só que apareceu um gringo 0-0, né? Ou seja, 107 milhões positivo. E quebrou essa sequência negativa, né, que vem desde o início do mês, né, sem parar. Chegou a quase 7 bi aí, de venda ininterrupta, né? Tem algumas variáveis, né? A gente não tinha ainda o problema da China, mas o Brasil entrou numa espiral muito ruim, né, junto com todos os emergentes, e depois de ter andado quase 40% EWZ. É normal você ter uma correção, mas eu acho que exagerou um pouco, né, com pesquisa, né, site de aposta, né, que já mostra hoje Lula 60, Tarcísio 20 e pouco, 25. E assim, a gente tem muito BC Rock, né, como o Mark comentou, o Marx, desculpa, o BC, desde do último cupom e até um pouco antes, todas as declarações, né, do Galípolo, do Guilherme, do Davi, muito rock, né? E muita gente ainda tinha a esperança, como eu, que a gente poderia ver uns juros caindo esse ano, e não aconteceu. Então, esses foram os fatores, eu acho, que trouxe o mercado corrigindo, né? Você teve países que foram bem, como Israel, Colômbia, e Brasil desandou junto com o México. Então, como me chamou a atenção na segunda-feira que não apareceu venda de gringo e algum gringo comprou esse fluxo de reversão, eu acho que estancou a venda, né, minha opinião. Por quê? Primeiro que o externo acalmou, né? Você teve um dia de risk-off aí que a gente viu a Treasury liberando até abaixo de 4. Está tendo uma negociação que é árdua com a China e vai prevalecer, eu acho que para o lado bom. Earnings tem vindo melhores do que o esperado, né? E ontem, quando eu vi o nosso amigo Jeremy Powell com um discurso bem mais dovido que eu imaginava, assim, o cenário externo acalmou, né? Então, hoje o que você teve, na verdade ontem você já teve um Goldman comprando o índice, né, 50 mil lotes, que puxou o mercado,
e hoje ele vendeu o longo, né? Então a gente vai precisar ver amanhã que esses 141 mil lotes que estão comprados, os gringos, né? Se vão rolar esse como um todo ou não para amanhã, né? É importante ver a rolagem. Mas assim, do cenário externo, né, melhor, você não teve nenhum momento, né, antes da abertura do à vista, estresse no DI, muito pelo contrário, hoje a curva amassou bem a longa, né? O dólar está bem comportado, né? Depois eu vou falar do dólar, o que eu acho. E, assim, não vejo um cenário ruim externo, né? Então, a minha visão a prevalecer um cenário externo positivo, é difícil ficar vendido aqui na Bolsa. Então, pode vir uma maré melhor, né? E vai depender muito do gringo, porque a gente depende muito do capital do gringo. Vamos falar um pouco de dólar, né? O que me incomoda muito no dólar, aquela outra... isso aí. Na virada do mês, né? O gringo estava comprado em mais ou menos 38, 39 bilhões, né? E na sexta-feira, que foi o dia fatídico, né? O gringo comprou 4 bi numa tacada só. A posição, essa é uma posição de estoque total, né? Eu já falei várias vezes, né? Inclusive falo no vídeo, né, que eu ensino lá acompanhar fluxo. Como a gente vê a posição do dólar, né? Tem um único vendedor, que é o BC, né? Que ele rola essa posição imensa de swap de 102 bi, né, 101 bi, né? Agora tá um pouco menor, que ele fez uma rolagem de casado. Tem os fundos locais que estão vendidos em 5 bi, né? Que isso que me incomoda, né? Que eles geralmente ficam de mais 5 para menos 5 na média, né? Então chegou no extremo, né? Ele chegou até 5,8 bi e ele dormiu assim uns 2 ou 3 bi na virada do mês. Então, eu achei que no dia da queda, né, do real, da alta do dólar na sexta-feira, tinha uma parte que era vendida e estopada do local que não aconteceu. Então, enquanto tiver essa posição que eu acho alta ainda para o local, né, me incomoda um pouco ficar vendido no dólar. Eu prefiro ficar zerado tentando... O dólar para mim é 420 com 520, vai ficar um tempinho aí. Mudou a banda que era 320 com 420. Então é isso, né? O estoque bancos que estão comprados, que banco não toma risco, né? Quem toma risco é gringo e local, né? O banco, na verdade, ele ganha no spread. Então o dólar vai depender muito do dólar no mundo, né? DXY já teve uma correção, né? E as moedas emergentes até estão comportadas hoje como o mercado se comportou de manhã, né? Por isso que a bolsa não caiu e eu olhei aí os gráficos, na maioria no final do dia, estão bem, assim, tem setores que continuam ruins, né? Que é basicamente setor de oil and gas, né? Que vem apanhando junto com o petróleo. O que me surpreende muito, né? E eu errei feio, né, no call, que eu achava que a Vale ia voltar para 56, ela não para de subir com o minério caindo. Né? Eu acho Você gosta de commodities nesse nível, Beida? O que Então, você está hoje olhando mais aí? Interno, commodities? eu comprei hoje e fiquei posicionado em SLC pelo preço, né? Vi aquela notícia que ia ter um embate entre China e Estados Unidos de soja. Assim, pelo preço, né? O papel, eu tenho uma atração maior por ela, porque desde o começo, quando você lembra lá... Foi o primeiro, Foi o né? primeiro papel que eu comprei a 17, e agora comprar a 15,60, 15,70 é uma pichincha. Mas, assim... Commodities, estou vendo muito forte a parte de siderurgia e mineradoras, né? Não tenho coragem de comprar, porque não estou entendendo o que está acontecendo com o minério caindo e a Vale subindo. Né, Está muito estranho, né? Então, está tendo compra de Vale... Ninguém tá entendendo, Beida. Não, e assim, eu tinha um call que eu achava que a Vale ia cair, tanto que eu apostei aí, e de 58 para 56 para comprar, e não cai, né? Então, assim... Eu tô comprado na Vale. Não, é impressionante. A Vale está com cara de 65 ou mais, né? Não cai, né? Um papel que não cai
e o minério caindo, imagina se o minério continuar subindo, né? Então, for para 110, 120. Não, assim, eu acho que... Mas acho que eu tenho uma explicação para isso, Beida. Eu falo aqui. depois você fala. Então, assim, por setores, Gerdau tá com uma cara legal até, tá rompendo essa faixa de 17,80, pode até uns 21. Não gosto de pagar para cima, mas em algum momento eu vou ter que comprar, ou sei lá, Usiminas ou CSN, né? CSN rompeu a média de 200 hoje, né? Então. São papéis que, assim, e por isso que a bolsa não está caindo também, né? Bancos não cai, né? Teve uma chacoalhada em BPAC, que foi a oportunidade de compra por causa do desembolso lá do BPAN. O resto dos bancos não cai. Vai começar a temporada de balança semana que vem. Não acho que vem balanço ruim. Já anteciparam, rebaixaram o Santander e deram um upgrade melhor um pouco em Bradesco. Vale não cai, de jeito nenhum, né? Siderurgias não cai. Mercado de varejo, que eu ia comentar, hoje Meri apanhou de novo, né? É um papel que vem sofrendo aí desde o zoom da Amazon. E até que fiz um giro em Açaí, né? Que é um papel que tecnicamente para mim deu compra. Mas assim, é um papel que vou olhar com mais carinho. Se romper a média de 200 eu devo voltar. Açaí é um papel que eu ia falar hoje. Construtora já andou muito, né? O DI ancorado ajuda, né? Mas assim, é foda, né? Para quem pagou no começo do ano 15, 16, 18 em Cirela comprar a 30, não dá, né? Não dá. E aí não só Sabesp já andou bastante, Copasa, toda a parte de saneamento já andou. Assim, o que eu fico de olho é mais mercado interno com esse BC é difícil, né? É um juro que amassa, né? Então tem que ser muito cirúrgico, né? Então, assim, o que eu gosto, SLC, São Martinho gostava bastante, mas é um papel que está largado, né? Então, se não voltar ao fluxo gringo, difícil esses papéis levantarem, né? Mas assim, olhando o cenário externo, muito positivo, né? Eu acho, na minha opinião, vai resolver esse negócio da China. É difícil você entrar short aqui no Brasil. E o mercado já vem numa correção grande, né? Então, o que mudou dos últimos 3 semanas para cá? Lula incorporou, direita muito ruim para viabilizar um candidato, né? Então fica esse embate aí que, puta, eu vou comprar com Lula ganhando eleição. Cara, é a vida que segue. A gente vai ter que tradar do mesmo jeito que a gente tradou esses 2, 3 anos, né? Não tem o que fazer, né? Agora, abre uma porta para o BC abaixar os juros, né? O que me preocupou um pouco, né, foi esse problema nos bonds, né? Você teve aí Ambipar, depois você teve Braskem, depois você teve Raizen, né? Isso foi uma correria que teve na sexta-feira, né? Resgate em bonds é saída, né? Isso foi um dos motivos, eu acho que também subiu muito o dólar na sexta-feira. Então, olhar com calma, crédito, ver se tem alguma empresa que está com algum problema, fugir um pouco desses papéis, né? Principalmente equity, né? Bonds nem se fala. Não sobra muita coisa para você. Eu não vou comprar bancos com essa alta astronômica que já deu esse ano. Não gosto de Banco do Brasil, né? Até fiz um trade aí semana passada vendido, né? Até acho que foi na sexta, peguei uns puts. São bancos que também tem que olhar quem tem problema com crédito com esses papéis, com essas empresas, né? Então provavelmente Banco do Brasil é uma delas, né? Então, acho que a visão é essa, assim, eu estava muito mais pessimista antes de entrar 3 dias, né, na semana passada, que eu fui descansar um pouco. Mas, assim, hoje, quando eu amanheci e vi que secou o fluxo à vista, tem que olhar na unha, né? Amanhã o gringo resolve comprar, e aí? Não tem, né? O mercado está leve, né? Então, acho que é isso, né? Não dá para ficar vendido. Tem que ter peito para comprar, sim, mas é o que a gente tem, né? Então, o volume é muito ruim, né, Marcos? Segunda-feira deu 10 bi, 11 bi de volume. Assim, Brasil é estreito, né? Você vê um cara entra no índice, 50 mil lotes, faz um strike. Destrói, né?
É isso que eu falei pro Buca. Não adianta você ficar peitando um cara que tem um lote gigante, né? E aí, quando acabou a venda dele hoje, o mercado se alinhou com o externo, com o DI e o dólar melhor, né? Não tem o que fazer. A ideia é isso aí. Acho que é isso, né, que eu tinha que falar. Educação também eu acho que pode ser um vetor interessante, né? E tentar pegar alguma coisa aí para o Unicisa, né? O VEG me parece um papel que já está bem amassado, está perto de algumas médias aí que pode também dar uma destampada, né? E ficar de olho, né? Acho Boa, que Beidinha. é isso. Muito bom ouvir o Beidinha, cara, operador raiz de fluxo. Cara, eu não tô com a cabeça tão diferente do Beida, não, cara. Só vale que eu acho que pode continuar, viu, Beida? Eu acho Não, que, vai cara, continuar. a gente tá acostumado a ver esse fluxo da Vale muito ruim já faz 3 anos, né? E toda Sim. vez que o papel subia era oportunidade para socar. Agora tá entrando nessa tendência, cara. Hoje já vi 3 pessoas que me mandaram que estavam vendidos em Vale, perguntando se zeravam, o que fazia. Aí eu falei, pô. O pessoal não a pode ver o tendência papel subindo que quer vender, né, cara? Igual a Sim. Eletrobras, Pô. tava todo mundo vendido a Eletrobras. Por quê? Impressionante, cara. Quando tá tomando essas tendências, cara, pode continuar ainda, né? Sim. Para mim, Vale, apesar do minério de ferro ter caído ontem, eu acho que Vale tá subindo muito, porque ela acaba sendo, cara, é a única saída pro investidor estrangeiro que quer aportar em alguma coisa relacionada a metais. Esse setor de metais lá fora, ele tá porrando. Tudo tá subindo muito forte relacionado a metal. Tudo ouro, prata, platina, até coisas mais Alumínio, alternativas, tudo. alumínio, tudo subindo. Você viu a própria Cebave, né, que saiu de... Eu tinha esse papel a 4,70, saí... Lembra, Max? Veio para 2,83, aí voltou, já tá 4,90, né? Já esqueceram. Então, é o que você falou. Quando o cara procura alguma desculpa, contra fluxo não tem argumento, né? O fluxo, ele vai comprando, todo dia. Predominante. Compra. Não vai parar, né? Assim, por que o ouro tá subindo, Beida? Cara, tudo começou com um problema de Banco Central, aí o dólar caiu, ajuda a commodity, né? E não vai parar, né? Assim, aí teve esse problema, né? Que teve lá como é que fala? Em cripto, na sexta, né? Que teve uma liquidação grande aí no final do pregão e o pessoal fica com medo, né? De operar isso. Então, o cara raiz que opera e banco opera ouro, o cara muito, eu prefiro muito mais estar seguro em ouro em algum ativo real, né? Então, assim, cada vez mais vai ter procura por commodities e não dá para ficar short, né? Dá para você comprar um put, compra um put. Agora ficar peitando um papel que vai contra, minério cai, não cai, chega uma hora que o cara não aguenta mais, né? E Vale tem ainda a vantagem, né? De que ser ela, dolarizada, de longe, exportadora, reporta dolarizada, bem. exportadora. E é isso. Paga É bem um trade dividendo. seguro. É um trade seguro. Ela Sim. tem, em termos de valuation, fundamento, a empresa é redondinha. Sim, e sim. talvez a mineradora mais barata que tem, assim, Com os nessas peers, condições, né? É a mineradora mais barata que tem. Então, cara, se o investidor estrangeiro continuar nessa pegada de apostar em metais, a Vale é o fluxo que ele vai vir. Eu acho isso. E não só isso, tem também uma questão de sazonalidade aqui, né? Esse período de último trimestre do ano, primeiro trimestre, entre o último e o primeiro trimestre de todos os anos, é um período extremamente bom sazonalmente para metais como um todo, né? Até para o minério de ferro. Essas empresas costumam performar bem nesse período. Então, até o cara que é mais quant vai começar a comprar isso agora, porque sazonalmente sobe nesses períodos entre o último trimestre e o primeiro trimestre de todo o ano. Nos últimos 15 anos foi assim. Então, tem todas essas questões que vão por trás, que não é só o preço do minério, né? E o preço do minério, cara, ele tá até o contrário da curva do petróleo, né? O preço do minério está operando em backwardation, né? Ou seja, a parte mais longa da curva do minério está mais isso que eu barata. falei hoje. E eu falei, hoje amanheceu, amanheceu para mim, backwardation é um sinal muito ruim, né? Que tem vendedor já do próximo abaixo do à vista, né? Então eu falei, não é possível que essa Vale não vai cair hoje. E não caiu, subiu mais 2. Então, assim, todo cara que
todas as notícias contra e o papel não cai, meu. Imagina agora, não sei Se vira, né? Se vira um pouco, né? É muito difícil você ficar peitando Não, um fluxo desse. E se você olhar o PMI, por exemplo, se você pegar o PMI de manufatura da China, do mês de setembro, ele foi bom. Ele mostrou um início ali de recuperação desse segmento industrial na China, né? Cara, isso aí está estagnado há meses, eu acho que talvez anos. E esse PMI agora mostrou uma melhora. Então, cara, você vai juntando essas peças, é difícil. Por isso que eu ainda estou otimista aqui com o Vale nesse curto, médio prazo. Eu acho que a empresa ainda tem potencial para porrar. Ela está muito parada há muito tempo, está com os fundamentos muito redondinhos. Eu acho que talvez aquele dividendo extra que ela ia pagar não role mais, porque ela fez aquela compra dos bonds perpétuos. Então, talvez ela não consiga mais fazer aquele dividendo extra e buybacks que eles estavam comentando. Ou talvez venha ainda, vamos esperar o balanço aí, ver o que os caras falam, mas assim, você vê que os fundamentos da empresa estão redondinhos, é a empresa mais barata do setor, o setor de metais está extremamente aquecido, sazonalmente é bom, minério está operando aqui em backwardation, isso traz até um carrego positivo, né? Porque quando é o contrário, o carrego é negativo, né? Quando o mercado está em contango. Então, o cara sustentar o preço do minério aqui nesse nível de preço, pelo menos no curto prazo, é fácil, entendeu? Então, assim, para mim, Vale é um play tranquilo aqui para curto prazo. Quando ela toma essas tendências, é perigoso, né? A galera que ficou shorteando, primeira coisa que eu falei para eles, cara, Vale quando começa a subir assim, tomar tendência, não para mais, meu. É aos poucos, mas vai embora. Você fica tentando pegar topo, vender, porque o papel tá esticado, é perigoso, cara. É bem perigoso. Você pode acabar se botando numa aí que você não tinha porquê. Então, quer operar short, pelo menos bota um stop aí em algum lugar e aceita que pode dar ruim, né? E beleza, tá esticado, mas pode continuar, né? E aí o outro setor que eu também estou mais otimista aqui, que esse daqui, por outro lado, já está bem difícil. Eu e o Fernando aqui já estamos pedindo arrego quase, que é o setor de petróleo. Está muito difícil. Cara, é impressionante como não tem um repique. Tudo que poderia dar de ruim parece que está acontecendo. Né? É oversupply, é conflito do Trump com o X escalando. Cara, não para, né? É foda. Eu não consigo não ficar otimista com esse setor, cara, porque quando eu olho para petróleo nesse nível de preço, cara, é low de preço. Petróleo é $60 aí, se você fizer um ajuste pela inflação, é muito, muito baixo o preço do barril de petróleo. Tá no nível de 2008, né, se eu não me engano. Tá muito perto. Tá mínima. Você não pega... Cara, é um preço que é insustentável para muito produtor, né? 1/3 do shale oil dos Estados Unidos já não é mais lucrativo nesse nível de preço. Se você pegar até mesmo os árabes, assim, considerando, né, toda a questão fiscal que eles têm no país deles, porque grande parte do resultado do país é relacionado ao preço do barril de petróleo, os caras não se sustentam, entendeu? Então, é muito difícil imaginar o preço do barril de petróleo se sustentando nesse patamar por muito tempo. A questão é que você está tendo esse oversupply no curto prazo, tem uma oferta muito grande. É o contrário da curva do minério de ferro nos contratos, né? Aqui o contrato ele opera em contango, então os contratos mais longos eles estão mais caros do que o preço spot. E isso até acaba sendo ruim, porque você tem um carrego negativo se você ficar comprando isso, né? Porque o cara compra o contrato longo, ele tem um carrego negativo para segurar até lá, para ficar fazendo essa rolagem. Então, assim, cara, isso é um cenário de curto prazo ruim, é inegável. Só que, na minha cabeça, quanto mais ruim fica por mais tempo esse petróleo, maior vai ser o overshooting desse negócio quando o mercado começar a virar. Porque menos oferta você vai ter no longo prazo, a OPEP já está com a demanda deles, né, a oferta deles quase no limite, né, os caras não têm mais capacidade para ficar subindo muito, para colocar mais petróleo no mercado, eles têm uma capacidade bem limitada aqui, acho que devem estar próximo de 4 milhões de barris no máximo aqui. Cara, em algum momento isso daqui vai ter que começar a virar, entendeu? Pode durar aí mais 6 meses, mais 12 meses, no pior dos casos? Pode, mas quanto mais eu vejo o petróleo nesse nível de preço baixo, maior eu acho que vai ter que ser a correção dele, o overshooting dele lá na frente. E
Fora o macro em volta, né? Porque, assim, normalmente quando a gente tem ouro subindo, ouro é presságio para um petróleo mais alto, né? Normalmente quando o ouro sobe, na sequência a gente vê o petróleo subindo. A gente vê esse risco de inflação voltando, porque, olha aí, a economia bombando, Fed cortando juros, estimulando ainda mais a economia, China não só se recuperando, como a China também pode vir com algum tipo de estímulo, acordo comercial pode acontecer entre Estados Unidos e China, tudo isso é motivo para uma economia mais forte que vai acabar tendo uma inflação mais alta. E petróleo e inflação é lado a lado, né? Então, se a inflação voltar a subir, eu acho muito difícil a gente não ver o barulho do petróleo subindo. Então, assim, o macro todo me diz isso. Mas tá difícil, cara. O curto prazo tá duro, não tem nenhum repique, não para de cair. E as empresas ligadas ao Brent, cara, elas não vão performar bem se o Brent continuar caindo, né? Não importa qual, seja a Brava, Prio, Petrobras. O que eu me sustento aqui na tese é que, cara, os fundamentos das empresas do setor estão bem sólidos. Se você pegar ali, praticamente todas estão com os fundamentos muito bons. Reportando bem, entregando o que prometeram, e você tem esse overhang em cima do preço do barril, né? A gente estava fazendo conta ontem, brincando lá na mesa redonda com o preço do barril de petróleo tá brava, a gente botando 50, 60, 70 dólares, quanto que a Brava geraria ali de free cash flow, né, nesses cenários. Mas o engraçado é o seguinte, né, cara? Não dá para você colocar o preço, perpetuar, né, esse preço agora. O que a galera costuma fazer é perpetuar ali o preço de 60, 65 dólares. Cara, não dá assim. Tem que entender que esse preço ele vai ser diferente ao longo do tempo, né? E o que dá para a gente ver é que tem muito prêmio já nessas empresas em geral, né? A Brava, para mim, aí está negociando praticamente 3 vezes EV/EBITDA para esse ano. Tá muito barato esses papéis, né? Eu vou deixar o Fernando falar também um pouco do setor aí, mas assim, para mim, eu estou bem otimista ainda com o Vale, eu acho que pode continuar performando bem no curto prazo. E apesar de não estar indo tão bem, eu acho que o setor de petróleo e gás também, cara, eu estou bem otimista, assim, apesar do curto prazo ainda tá ruim. Boa. Já que a gente falou muito de commodity aí, cara, o interessante de commodity como um todo, vamos pegar as principais aí da bolsa, né? Papel celulose, tem Klabin e Suzano, metálicas, né, e minérios, você tem Gerdau, CSN, e Minas, Vale, petróleos tem Prio, Recôncavo, Petrobras e Brava. Estou esquecendo alguma? Frigos, né? Tem mais alguma coisa de exportar? Petroquímicos, né? Unipar e Braskem, que quebrou. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? E tem as de agro também, né? O Beida falou de SLC, cara, a SLC nesse preço é uma afronta, né? Não sei se vai subir, mas assim, aquela coisa, né? Na teoria, né, Beida? Deveria ter um grande amortecedor de pouco downside, né? Assim é difícil cravar, não tem downside. É uma macumba falar isso, né? Porque você fala isso, papel cai 10. Mas, assim, a SLC tem um histórico, a Terra tem um yield positivo. Quer dizer que ela gera, a Terra por si só, por ela existir, ela gera um retorno positivo. É claro, esse retorno positivo da Terra pode não ser o mesmo do juro atual, né? Aí gera aquela coisa. Tem muita gente que fala, por exemplo, ativo real é a melhor coisa. E só que o ativo real, ele costuma performar muito bem quando o juro real é menor que o carrego desse ativo real. Desse ativo real. Então, por isso, talvez exista um pessimismo ou um mercado negligenciando tanto o ativo real que várias empresas carregam consigo, né? E quando você olha o preço de SLC e São Martinho, cara, é completamente no-brainer você comprar essas empresas, né? Agora, entre você comprar elas e ganhar dinheiro, existe uma diferença. Mas é completamente no-brainer. Está falando de empresas que valem muito menos que a terra, menos que, inclusive, a dívida junto, né? E elas geram retorno positivo no tempo, elas crescem, né? Tem geração de caixa, e mesmo no momento ruim da commodity. Então, assim, deveria ser um setor no-brainer, mas entre isso, ganhar dinheiro, o tempo que vai demorar para dar dinheiro, existe um gap. Mas é um setor que está muito barato, essas empresas que carregam ativo real, né? Como terras. E o mercado não está dando importância para isso, né? Isso vale para São Martinho, vale para a SLC, parcialmente para a Klabin também, não é a mesma proporção, mas também tem terras, né? Aí quando a gente vai para a celulose,
Cara, a Suzano tá R$ 47, eu vi hoje, né? Isso porque o dólar subiu quanto do fundo do dólar? Uns 6%, talvez? De 5%? 5,30 para 5,45, mais ou menos, 46, E a Suzano continua renovando low, né? Assim, tudo bem, celulose está baixa, né? Rodando US$ 500, mas você pega, aí vem o argumento. Ah, mas Suzano não gera caixa com esse valor. Mas assim, a Suzano não gera caixa pagando M&A, né? Porque ela fez uma aquisição grande, ela vai pagar isso diluído no tempo. Aí essa geração de caixa dela, mesmo em low de ciclo, vai pagar o M&A. Ela vai acabar com a alavancagem desse ano igual ao ano que vem, tendo crescido a operação. Não tem como achar isso ruim, cara. Mesmo em low de ciclo, a geração de caixa da empresa está pagando uma aquisição grande. Como é que você acha isso ruim? Você está perpetuando para a celulose ser US$ 500 para sempre? É uma loucura, né? Eu não sei quanto vai rodar a celulose daqui a um ano, igual petróleo, né? Mas é natural assumir que a celulose US$ 500 é um preço que dá margem de segurança, assim como o petróleo a 60 e pouco deveria dar mais de segurança, né? A gente não vai cravar que é fundo. Mas se a empresa roda bem com um preço que historicamente é low e que outros players globais tendem a não ser lucrativos, isso tende a ser um bom investimento. E mesmo assim, né, a Suzano, que foi exemplo aqui, está R$ 47, com um fluxo muito ruim. O que eu quero falar aqui, gente, é assim, essas empresas têm muita coisa boa, com preço bom, mas que vocês olham para essa Action, parece que é um lixo que está quebrado, né? E não é o caso. Definitivamente não é o caso. Tá, falei de CLC São Martinho, Klabin Suzano, vamos para Metálicas. O Kevin falou de Vale, acho que tem uma verdade ali, cara. E assim, não é porque a Vale, pô, tem mineral crítico pra caramba, a Terra não tem nada disso. Ela tem um pouco de cobre, tem um pouco de. Qual que é Níquel. outro? níquel. Níquel, isso? Níquel, Ajuda. Somando os dois, ela dá uns 10% da receita, claro, é alguma coisa, e ela vira uma opção, né? Eu concordo com o Kevin. Você quer ter alguma coisa de metálicas que tem. Tá no tema, tá no basket temático, é isso. Então é tema, né, cara? Vocês olham Tá no essas empresas lá holoforte, fora. né? Tá no holoforte. Os É, metais que todo mundo me pergunta, e o ouro, e o ouro, e a prata? E a prata tava, sei lá, 30, 40, tá 52. o Meu mercado. cunhado, meu cunhado falou, comprei um ETF de prata. Eu até falei pro Buca, eu falei, fudeu, né? O mercado vai virar. Mas é Caiu um assim, né? O dia mercado quando é assinou a temático. paz e subiu mais 7%. Né? Todo mundo tá Exatamente. comprando, né? E o mercado temático, muitas vezes, ele pede referência, né, do que é o preço. É claro, a Vale não vai negociar 15 vezes lucro, mas sim, ela ganha esse momento, né? Sim. Eu acho que é muito em função disso. Você vê, tem umas empresinhas de terra rara nos Estados Unidos que simplesmente dobraram. Foda-se, assim, barato, caro, tanto faz. É temático, é estratégico para os Estados Unidos, né? Isso vira uma tendência, né? E a gente não tem como falar que é errado, né? O mercado é assim. Cannabis foi uma tendência em 21, cara. É. Tinha gente fazendo tese em Parecia podcast que não porque ia parar investia. também, né? É, porque em tese de cannabis era bom. E o cara parecia um gênio falando, né? Pipipi, papapó. Mas assim, aí é aquela coisa entre você surfar, saber entrar nesses momentos, mas ter cuidado também em algum momento que isso possa virar. Pode durar muito tempo, né? É difícil cravar isso. Pode ser uma tendência secular, por exemplo. Como é que a gente faz aqui não? E falando aqui ainda de metálicas, cara, a Gerdau é maravilhosa. É muito difícil ficar pessimista com Gerdau. É igual o Klabin e Suzano, né? O aço está no pior momento do mundo dos últimos 3 anos. Só que a Gerdau, ela rodou bem esse tempo inteiro e ela tem uma proteção natural nos Estados Unidos, que são as tarifas, né? A tarifa nos Estados Unidos protege muito bem a Gerdau. O risco seria sei lá, os Estados Unidos tirar a tarifa de aço para a China, que eu acho praticamente inviável, né? Ele protege muito esse setor. Acho que até o contrário é mais fácil acontecer, ele aumentar as tarifas para esse setor. Acho que essa possibilidade é muito baixa. E pode ter aí um incentivo, né, para real estate Estados Unidos, Gerdau é maravilhoso. CSN subiu muito nessa linha, mas ela é um pouco mais arriscada. E a Uzi Minas está lá, é barata, mas, assim, ela precisa que o aço suba para ter upside. Aí continuando, né? Frigos. Cara, a Frigos é o único desses aí que hoje eu não teria, dessas empresas de commodity, né? Ela tá começando a virar ciclo, aí é muito difícil cravar, cara. Quando começa a virar ciclo, você pega petróleo, o ciclo tá uma bosta já, você já acha barato celulose e os papéis estão caindo. Imagina quando tá virando o ciclo, né?
Então, esses momentos são muito delicados. Assim, às vezes parece que estabilizou, tá legal ainda, mas piora mais um pouco quando você vê e pensa queimando caixa. E Frigos é agressivo nisso. E eu não tenho muita segurança de cravar esses momentos em Frigo, né? Então, é um que eu acho um pouco mais arriscado hoje. Apesar de ter devolvido bastante já, né? O mercado bateu muito em Marfrig com BRF e JBS. Seguindo aqui, entra petróleo e gás. Esses micos radioativos, né? Estão todas as empresas quebrando. E a mesma coisa celulose, né? O petróleo está num preço baixo. Assim, dá para garantir que não vai para $50? Impossível, pode ir, né? Não tem como garantir. Como é que a gente vai garantir isso? O que dá para dizer, de forma razoável, é que indo para $50, dificilmente vai ficar muito tempo ali, né? O que é muito tempo? Sei lá, 6 meses. Deu tudo errado. Deu uma recessão, vai para 50 e poucos dólares, fudeu, vão perder dinheiro, mais dinheiro em prio, etc. Mas não deve durar muito tempo. Aí entra aquela máxima: você entubou o papelzinho na bunda, você não estopou, vai cair, mas a empresa sobrevive, o negócio passa, a commodity sobe, né? Cara, pega o Covid, por exemplo, o petróleo foi para $10, o futuro chegou a negativo, né? Quando negociou negativo é porque, o que significava na prática? Você ganhava dinheiro para estocar petróleo, porque não tinha onde estocar. Era isso que o mercado dizia, né? Isso que é o futuro negativo. Até então, a teoria parecia impossível, né? O futuro negociar negativo. Estavam te pagando para estocar. Basicamente isso. Teve fazendeiro comprando petróleo nos Estados Unidos, estocando na fazenda, sabe? De fato, isso aconteceu. Isso passou, né? Porque, enfim, a atividade voltou, oba-oba, dinheiro, e como o petróleo ficou muito suprimido, diversos produtores produziram menos, né? Cortaram a produção, e até voltar, esse processo demorou. E a gente atravessa isso hoje. O setor está, obviamente, acho que a Petro e a Prio são os que menos caem no ano, caem uns 11% as duas. A Cara Brava, tadinha, cara, cai 35% no ano, parece que está quebrando a empresa, mas ela, em tese, está entregando certinho o micro, né? É até triste você falar que a empresa está caindo 35% no ano enquanto está entregando as coisas certinho. Você parece que está mentindo, mas não é mentira. É um fato, né? Imagina, ela veio de uma alavancagem de 3,5. Essa alavancagem vai para uns 2 agora e termina o ano em um 8, um 7, um 9, sei lá. 1,8, acho que vai terminar. Eu digo, sim, pode variar daí, né? Você vai ficar nesse Uhum. range. Pô, caiu pela metade. Quer dizer que a relação debit equity melhorou pra caramba, mas o equity está valendo até menos do que antes. É um pouco contraintuitivo, né? Mas qual que é o argumento bearish? Mas se 26 o petróleo rodar nesse preço, ela não gera caixa, e olha, o micro tem esse histórico, pode dar. Sim, de fato, né? Existe uma tese bearish. Mas, assim, a empresa está, se fosse fazer uma análise, está fazendo o que ela tem que fazer. Eu tenho só um pezinho atrás nela, porque, de fato, se isso acontecer do petróleo ficar nesse preço por 6 meses, ela, de fato, fica com pouco upside, né? Pode melhorar, etc. Volta para 18, 19, mas fica limitado isso, né? A Prio, que eu mais tenho confiança e recentemente caiu pra caramba também, né? Comprei pra cacete 37, 38, como se não houvesse amanhã. Tá 34 e pouco agora, né? Assim, eu tinha muito caixa até semana passada, comprei o que eu podia, e agora estou esperando. O que atrapalha muito o Prio, né? E atrapalhou um pouco o Brava recentemente. Tem muita edição. Você vai fazer o quê? Tem gente. E atrapalha muito a tese, né? Porque cria aquela coisa, é culpa da empresa, etc. Aí você vai explicar, não, foi ignora, etc. E é ruim. Pronto, teve uma interdição. Essa interdição está demorando mais do que deveria demorar. Hoje, por exemplo, saiu parecer pra caramba. Eu estava achando que ia voltar, teve mais uma negativa. Aí fica aquilo, agora é rápido? Vai ser amanhã? Ou vai demorar mais uma semana para a NP responder? Eu acho que é rápido, mas quem vai garantir? Pode demorar mais uma semana, né? Gera um overhang na empresa. Estava menos um papel hoje, teve negativa, fechou quase na mínima, né? Isso é muito ruim, mas você abre um pouco o horizonte de Prio, cara, se o Brent negociar a média de 60 no ano, às vezes acima, às vezes abaixo, ela faz, do preço de hoje, ela faz quase 40, assim, caiu tanto, né? Ela faz uns 30 e poucos por cento de free cash flow yield do preço de hoje, com Brent de 60. Ah, pode dar errado? Claro, né? Assim, o Arro pode não produzir como imaginava, pode ter um problema X, fechar outro campo. Qualquer tese tem seu risco, né?
mas mantendo tudo constante do que é esperado, cara, é um retorno louco. Você pega, por exemplo, Suzano, que eu acho bem barato, o Klabin, que eu acho bem barato, e você joga a celulose 500, que é uma celulose horrível, elas estão lá no caso da Suzano, né, tirando a M&A, se a gente contar o M&A, uns 12, 13, 14% de yield. A Prio tem o dobro disso, né? Assim, o petróleo ele pode estar sendo odiado agora, mas ele é a commodity mais usada no mundo. E todo ano cresce, né? Esse ambiente de oversupply ele não deveria durar para sempre. Até entrando nesse tema que o Kevin falou para terminar aqui, de backwardation enquanto está em contango, o backwardation é o quê? Né? Basicamente, você tem um preço spot, é o preço atual, negociando a acima do preço futuro, né? Quer dizer que o mercado está dizendo que no tempo esse preço atual vai cair. E isso, por exemplo, quando isso acontece, você entende que existe um mercado mais apertado, mais equilibrado de oferta e demanda, ou com mais demanda. Por isso o preço spot negocia mais alto. Ela vale mais no momento atual. Porque no momento atual você tem mais demanda e menos oferta. E o preço cai no tempo, né? O petróleo, depois de uns 3 anos, ele ficou em backwardation por 2, 3 anos, ele inverteu. Agora ele está em contango, né? Que é basicamente o mercado já confirmando que existe um excesso de oferta. Então, naturalmente, o preço spot negocia barato e, no tempo, o mercado vai dizendo que esse preço sobe. Isso cria até uma vantagem para quem pensa em estocar, né? Porque se você está vendo, aí depende do carrego de juros, etc. Mas você vê que o spot vale tanto, daqui a X anos vale tanto, você tem até um carrego de comprar. Por isso, de repente, incentiva a China a comprar mais, que está aumentando o estoque. Vira até abre aspas, um investimento, né? Para muitos países como reserva estratégica. Mas o ponto é que é um preço barato, né? Qual vai ser o dia de amanhã, eu não sei. O ponto mais importante de petróleo e gás hoje, que mais fez preço, né? Assim, tem várias coisas que aconteceram, foi esse ruído com China, né? Porque se acontecer uma briga maior com China, o que mais sofre é petróleo. É indiscutível isso. Aí a gente pode ter um susto num ambiente já estressado de oversupply, né? E, obviamente é uma bosta para o setor isso. A gente tem que ter ciência disso, né? Mas só para finalizar, quem está na tese e consegue enxergar que isso não afeta substancialmente ela, vira uma grande oportunidade, né? Acho que falei bastante de commodity aqui, né? Até mais do que deveria. Comentário aí, gente? Boa. Acho que é isso, né? Varejo tem Vamos pra alguma coisa pergunta? interessante para earnings? Cara, eu sempre vou, apesar de ter falado de commodity pra caramba, eu sempre vou olhando outras coisas também, né? E os feedbacks, cara, acho que todos de varejo estão muito ruins, Bader. É. Aí entra aquela coisa, tá no preço, de repente tá no preço, né? Assim, olhando o 26, por exemplo, SBF, que tem Copa ano que vem, a ASA, que caiu 50%, parece que tá de graça. A ASA, ela tá com uma tese muito bearish, caiu 50% reto, porque ela tá com excesso de estoque. Aí para você repassar isso, você não consegue botar preços, tem que queimar esse estoque. Então, às vezes, você nem consegue repassar a inflação. Então, mas a ASA, tudo que ela tem hoje, inclusive a Soma, a joia ali, a Soma não, desculpa, a Farm, tudo que você tem ali hoje, inclusive a Farm, somente subir a inflação, ela está mais ou menos 6 vezes lucro para o ano que vem, né? Uma empresa que tem as melhores marcas do Brasil, as que mais tem branding, né, por assim dizer. Uhum. A SBF, que tá com o terceiro tri que vai ser horrível. Se olha para 26, tem um ano de Copa aí, né? Com tudo arrumadinho na empresa. Essa empresa é legal, eu gosto também. Olhando 26, pode ser um baita ano para ela. O Crapa tinha falado comigo sobre ela, um outro amigo também falou, olhando 26, né? Aí vai na sua visão. Curto prazo é horrível. Igual PRI. Curto prazo tá bagunçado. Olhando 26 parece legal. Só que tá falando de varejo, né? Mas assim, o terceiro tri, acho que como um todo de varejo, os feedbacks são bem ruins. Renner tá falando de 3, 4, 5% sem misturar ceias, Guarapes também. A CA que eu não vi, deve ser um pouco acima disso, né? Mas deve ser também, sei lá, 6, 7, 8. A CA tava dando 15, 12, 13, assim, com consistência, né? Boa. O que eu tô vendo de earnings aí que é interessante, acho que Brasil, o que é muito claro é o earnings da Brava, né? Todo mundo já sabe que vai reportar muito bem. Mas se a gente comparar com o trimestre passado, a empresa vai provavelmente ter uma produção mais alta do que a do trimestre passado. O preço médio do Brent também vai ser mais alto que do trimestre passado, porque no segundo trimestre teve um preço médio de Brent bem ruim.
por conta do Liberation Day, né? Aquele período entre abril, maio ali foi bem ruim o preço do petróleo. Então, dessa vez, provavelmente vai ser mais alto esse terceiro trimestre e provavelmente vai diminuir a alavancagem, tem a antecipação que eles fizeram, que vai ajudar a diminuir a alavancagem. Então, assim, muito provavelmente vai ser o melhor trimestre da Brava por muito tempo, mas, assim, o mercado também já tem um pouco isso no radar, né? É o daqui para frente que o mercado está olhando. Lá fora, eu estou achando que vai reportar muito bem a Meli, PagSeguro e Stone. As três estão com guidances muito fortes e as três caíram bem, né? Nesses últimos, com essa aí, papo da Amazon do Brasil, a Meli deu uma derretida e ela vai reportar bem pra caramba, provavelmente vai continuar mostrando crescimento. Pode ser um trade legal de pegar lá fora. E acho que lá fora o mais importante vai ser a NVIDIA, né? NVIDIA é o que vai... Só que a NVIDIA só vai reportar depois do encontro do Xi com Trump, né? Então, provavelmente isso faz preço primeiro, para depois a gente ver o balanço da NVIDIA. E a NVIDIA vai ser importantíssimo, porque no último trimestre, no segundo TRI, foi a primeira vez nos últimos 3 anos que a NVIDIA deu um miss em data center, né? Em receita com data center. Então, eu acho que se eles mantiverem esse misco em relação à expectativa do mercado, vai começar a chamar a atenção aí de repente estar chegando talvez no topo aqui dessa demanda por GPUs da NVIDIA, né? Que vai ser bem preocupante se realmente acontecer. Boa. Tem pergunta da galera aí? Perguntaram de Shoes. Se alguém acompanha essa empresa? Eu não acompanho. Já tive no passado. Não olho, não. Deixa eu ver se tem Também mais não. alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo entubado na de petróleo com a gente, cara. Perguntaram de Ferbasa. A Ferbasa entra nesse grupo de aço, né? Ela tem uma... Quer falar alguma coisa, Bê, de Ferbasa? Não. Metais, né? Eu só não acompanho de perto ela, nunca sei que ela tem uma característica específica, né? O tipo de aço que ela faz, o tipo de indústria que ela atua. Ela estava muito ruim de price action, deixa eu ver se ela melhorou recente, que o setor todo andou, né? Muito pouco. Ela foi a que menos andou, até a CSN andou mais que ela. Ela é interessante estar de olho, mas eu confesso que estou muito distante da tese para opinar bem. Etíope, aquele tique, eu nunca sei se é Etíope que fala, eu sempre falo errado, o Kevin fala, sabe como é que fala o nome disso? Acho que é isso. Etíope, Só não pode falar o ticker, né? famoso Falar o ticker é mais PK, pegadinha. Cara, ela caiu assim, pra caramba, né? Você Ela viu deu uma quanto tá baita Tupi? realizada. Tupi foi Eu não vi dilacerado, Tupi. né? Ela tá no low de novo? A Tupi tá... R$12 tava. Nossa. Tá aqui, uns 50 no ano, a Tupi. Tupi tá feia, cara. E assim, só antes de responder de Etíope, cara, é muito brutal isso, né? Porque, vamos pegar o exemplo de Tupi e de Vamo. São duas empresas boas, são duas teses boas, e que você tinha uma ancoragem, né? Qual que era a ancoragem? São setores resilientes que dificilmente vão deixar de crescer. Você falava de Vamo, sei lá, dos últimos 4, eu nunca vi ninguém, eu nunca contestei isso, não é que eu tô cravando, longe disso. Não é que eu cravei que ia cair, né? Longe disso. Quem que imaginaria que a Vamo teria que vender estoque porque, além de não crescer, ela não está conseguindo atender, ela está tendo uma sobre-oferta, né? Do que ela oferta, que é justamente caminhões, os maquinários, né? A Vamo é uma tese de crescimento que ela é lastreada em isso aqui vai crescer para sempre, porque o agro cresce, tem mais terras, mais produtividade, etc. E a Vamo está simplesmente vendendo o caminhão abaixo do preço justo, vamos dizer assim, né, aumentando a depreciação. E aí todo o cenário projetado de Vamo foi para água abaixo, né? Foi para tocando 50 no ano também. Aí você vê como a tese muda, né? A Vamo, diversas vezes, você olhava a R$7, R$6, parecia barata, mas era a realidade do momento, né? Você tinha uma projeção. Essa projeção se mostrou errada. Por isso o mercado ele é muito complicado. Você tem uma tese, essa projeção faz sentido, mas no meio do caminho a tese desanda porque o macro mudou.
A gente tem que ter muito cuidado nisso, né? A Tupi é a mesma coisa. A Tupi, vou dar um exemplo aqui, assim, eu não estou desmerecendo, pelo contrário. O Malek é um baita analista, né? Ele acerta pra caramba. Há 20 e poucos reais ele gostava de Tupi e parecia excelente, né? Assim, como é que você vai falar que não? Ele já saiu há muito tempo, né? Obviamente não carrega até hoje. Mas teve tarifa do Trump, desacelerou o setor, aí o papel está caindo 50 no ano. Porque toda aquela perspectiva de earnings, que era razoável, mudou. Fora os problemas dentro da empresa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão de perspectiva, porque é cruel com as empresas, né? O cenário macro muda, igual construtoras na massa. Nós três aqui a gente fala muito, não sei como é a visão do Beida. Ele falou até de Cirela, que foi de 15 para 30, e é muito engraçado o Beida. Hoje, assim, os analistas, né, geralmente têm uma opinião muito parecida. Eles vão falar de real estate, de fato, você olha os cenários hoje, da questão errados. Aí você olha a Cirela, parece estar 5, 6 vezes lucro, né? E é muito barato. Só que esse é um cenário. Não sei até que ponto é tão fácil você dizer que a Cirela está 5 vezes lucro para o ano que vem, né? A gente sabe que se muda um pouquinho esse contexto, é igual vamos. Só que o detalhe é que é muito mais cíclico nesse setor de real estate do que o agro. E até o agro está passando por isso, né? Então, assim, é um ponto de atenção sempre importante para ficar de olho nas teses. Uma coisa só para nessa tese aí de Tupi e principalmente acho que VEG, que o Beida também comentou no início e eu esqueci de comentar, é importante ficar de olho nessas teses que pode dar trade aí no curto prazo, porque são as teses que ainda, teoricamente, estão sendo as mais impactadas pelas tarifas entre Brasil e Estados Unidos, né? E aí agora com o encontro entre Trump e Lula, cara, se sair alguma coisa ali que o Trump tira de vez as tarifas aí do Brasil ou diminui essas teses aí, elas caíram bastante, pode fazer bastante preço, tá? A VEG principalmente, a VEG ainda estava relativamente bem afetada aí por essa questão das tarifas, então acho que ela até deu uma subida recentemente aí, provavelmente com o mercado já especulando isso, e se sair alguma coisa aí pode andar esse papel. Eu acho que tem um encontro amanhã do Rubio com o Vieira, não sei quem é do governo também, que pode mexer isso aí. Ficar de olho na VEG, sim. É isso, então. É isso? Queria agradecer a presença de todos aí, agradecer o mestre Que Beida aí, o junto. Kevinho, o Marx. E, pessoal, se inscrevam no torneio. A gente tem bastante atualizações bem legais no TC também, que a gente vai soltar aí nas próximas semanas, tá? Fiquem de olho. Para quem não sabe, já dá para operar no aplicativo do TC. E uma novidade aqui, né? Operando pelo aplicativo do TC, vocês ganham o dobro de TC Coins, tá? Que daí vocês podem pegar a moletom. Inclusive, hoje a gente lançou o Coyote Hub, né? Que é o ADM do Kevin ali, que ele vai fazer um morning call, vai falar o que ele tá olhando, o que ele tá fazendo. É um projeto antigo dele que a gente queria lançar aqui no TC. A gente esperou ter as TC Coins para lançar esse projeto, tá? Tá bem legal. Então vocês vão poder gastar os TC Coins com bastante coisa. A gente vai lançar em breve uma mentoria, vamos chamar assim, um aulão, uma mentoria presencial também, que vocês vão poder comprar com o TC Coins, tá? Então operem pelo aplicativo do TC, usem o TC e qualquer dúvida, feedback, vocês podem falar comigo, com o Marcos, com o Kevin, com o Beida, tamo aí pro que der e vier e vamos torcer para esse petróleo melhorar um pouco aí. É isso. Resgatem lá que amanhã eu já começo a postar algumas coisas. É só ir na loja lá, resgatar com TC Coins para quem opera na Traders. E amanhã eu já começo a postar alguma coisa e vamos rezar pro petróleo. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Abração.